Bom dia, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor por essa manhã, a qual nós cremos que, uma vez mais, Ele deseja se apresentar para nós de uma maneira viva, tal qual como é o Senhor. O nosso Senhor é vivo. O nosso Senhor vive, irmãos. É uma pessoa bendita. E, como nós temos cantado, Ele está entronizado. E nesse trono, o qual agora nós podemos ver com os nossos olhos espirituais, nós nos rendemos, nos prostramos diante desse Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é imprescindível para a nossa caminhada, para a nossa vida. Como nós precisamos dessa palavra maravilhosa. O irmão do passado, ele fez a seguinte colocação: Imagine que não existisse mais o mundo todo, mas existia você. Imagine que não existia mais a igreja, mas você existia. Aí ele pergunta: em que você se agarraria? Não existe o mundo, não existe a igreja, só existe você. Em que você se apegaria com toda a sua força, com toda a sua esperança, senão na bendita palavra do Senhor, a qual nos socorrerá, irmãos, mesmo se tudo desaparecer, inclusive o chão dos seus pés, mas essa palavra te sustenta e você pode se agarrar com toda a firmeza nessa palavra bendita do nosso Senhor. E muitas vezes, irmãos, a prova da nossa infelicidade, inquietude, ansiedades, muitas vezes é justamente o fato de não estarmos dando a devida atenção a esta palavra. Porque o que ela nos diz é de uma alegria indizível, um gozo que explode dentro dos nossos corações. Portanto, irmãos, a tristeza ela vem assim com um ar que algo está faltando. Portanto, muitas vezes o vazio só vai mostrar algo para você. E se você não encontrou nada nesse mundo para preencher esse vazio, possivelmente, como sugeriu um irmão do passado, é que você foi feito para outro mundo. Então você não consegue encontrar aqui nada que consiga te satisfazer. Então, irmãos, nessa manhã, diante do trono de Deus, nós nos rendemos para que o seu falar seja tão vivo como esse ar que nós estamos respirando aqui agora, para a glória do Senhor. Senhor, nós te damos muitas graças por essa manhã, nós bendizemos o teu nome. Obrigado por essa grande oportunidade que nós temos de nos apegar, Senhor, um pouco mais, uma vez mais, um dia mais, com mais firmeza às verdades que nós estamos ouvindo. Senhor, mas o Senhor sabe das nossas limitações, sabe que nós somos pó. E como nós precisamos do Senhor, da Tua palavra, do Teu falar, da Tua presença, Senhor. Que sem ela, o que é esse ajuntamento? Não é nada. Mas obrigado, Senhor, porque nós cremos nela, na Tua presença aqui. Antes mesmo de nós colocarmos os pés na Tua casa, o Senhor já estava aqui. E obrigado por nos recepcionar com tanto amor. Ó Senhor, bendito é o Teu nome santo. Fala-nos poderosamente pela Tua palavra. O Senhor sabe o quanto nós precisamos dela. Ajuda-nos, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, eu quero compartilhar inicialmente 3 porções. Mas eu quero colocar ainda uma outra como a base inicial. Eu queria que os irmãos abrissem no livro de Filipenses. O livro de Filipenses é o capítulo 1. Esse livro de Filipenses, tão maravilhoso, conhecido como o livro da alegria. Ainda que eu não quero colocar nenhum ponto relacionado a isso especificamente, mas eu quero que você se atente a uma oração que está aqui, e que essa oração ela possa nos alcançar, irmãos. Que essa oração possa, nessa manhã, a partir de agora, e como já tem sido há tanto tempo, desde o nosso novo nascimento, a nossa caminhada com o Senhor, essa oração possa
se tornar como um bálsamo, um rema real nas nossas vidas. O apóstolo Paulo aqui, nessa carta da alegria, ele primeiro começa dando graças. Na realidade, se você observar o versículo 4 do capítulo 1, ele está fazendo uma oração. Ele está orando, né? E essa oração, já feita há tanto tempo, ela nessa manhã vem falar a nós. Então, que ela seja um rema para nós, assim. E ela se coloque como uma base para aquilo que eu pretendo compartilhar então com os irmãos, que é um amor que cresça mais e mais. E essa oração ele faz aqui no versículo 9. Porque ele não fala de um amor relacionado à emoção. Ele não fala de um amor relacionado a sentimentos. Mas ele diz, eu peço isto. Uma outra versão diz assim, eu faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Que o vosso amor aumente mais e mais. E eu creio, irmãos, num estágio tão especial e precioso do amor, é quando nós mesmos somos as respostas das orações que nós fazemos. Fora isso, nós nos tornamos meros coadjuvantes das orações. Então, muitas vezes nós oramos, mas não nos envolvemos com aquilo que nós estamos orando. Então, se esta oração, nessa manhã, for de fato um rema, que a gente possa ser as respostas daquilo que nós estamos vendo aqui. E para isso, irmãos, eu quero pedir para que os meus irmãos abram num livro muito precioso das Escrituras, eu creio que ele é até um pouco explorado, livro de Cantares de Salomão. Então você vai pegar exatamente no meio da Bíblia, você vai parar ali em Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. É o 22º livro da Palavra de Deus. Esse livro nós concluímos, os irmãos que têm aí feito a leitura semanal das Escrituras, muitos irmãos se propuseram, desde 1º de janeiro até o último dia do ano, a ler a Bíblia em um ano. Alguns irmãos têm caminhado assim nessa metodologia, ainda que não seja a única. Os irmãos têm outras metodologias e estudos de buscar a palavra, mas de fato tem sido assim muito precioso retomar e revisitar, digamos assim, os livros, né, da palavra de Deus e ter isso assim como uma dinâmica na nossa vida do dia a dia. Isso tem nos ajudado muito, falo por mim mesmo. Então, essa semana nós concluímos esse 22º livro. E o livro de Cantares, irmãos, eu creio que assim, por um lado, ele é uma denúncia contra nós. Por um lado, ele dá um peso a respeito da maneira como nós mesmos temos nos expressados diante do nosso amado. Porque o que você vê e pode notar aqui é um relacionamento maravilhoso entre o noivo e a noiva. Figuradamente, aqui Salomão e a Sulamita, a figura de Cristo e a igreja, eles se amam. Há um amor devotado, um amor sem explicação, poderia assim dizer. Um amor porque ama. Não um amor simplesmente pela gratidão de algo que foi feito ou é feito um pelo outro. Irmãos, vai passando o tempo e isso vai se esfriando nos nossos corações. O quê? O amor. E é uma marca, característica dos últimos tempos. O amor de muitos vai se esfriar. E vai passando o tempo e a gente vai percebendo quão chato, ranzinza, com alguns temas muitas vezes nós somos. E isso vai roubando muitas vezes a gratidão. Paulo, quando ele começou aquela explanação ali do capítulo 1, versículo 9 de Filipenses, ele começa ali no versículo 4 dizendo assim, dou graças, eu estou grato, tenho gratidão no meu coração. Ele estava preso, ele estava numa prisão. Acho que ele tinha algum motivo para nós olharmos para ele e falar, Paulo, é justo que você esteja chateado e até reclame. Mas ele estava ali, alegre. Então nós vamos passando o tempo, a gente vai ficando chato com algumas coisas, ranzinza com outras. Mas isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Porque isso vai contaminando o teu amor. Vai sendo uma sujidade no rio que pode fluir, transbordar de graça, de amor, de comunhão com o Senhor. Então, como nós precisamos ter discernimento espiritual, eu acho que é um ponto aqui que compete grandemente, irmãos,
com a nossa devoção com o Senhor. Nós não discernimos, nós não observamos. Nós não olhamos a maneira como nós nos portamos. E claro, Paulo está ali exortando para que os irmãos se amem uns aos outros, mas a base do nosso amor não pode ser uma base social. Porque se a base do nosso amor não for o amor ao Senhor, todo mais é uma mentira, é uma hipocrisia, é passageiro. E a primeiro vento, a primeira tempestade, esse amor vai desmoronar. Então ele diz, eu rogo para que o vosso amor aumente mais e mais. No pleno conhecimento, na ciência do nosso Senhor. Então, irmãos, tem 3 porções aqui e dentro desse livro tão precioso, né, os israelitas mesmo costumavam dizer que o Cântico dos Cânticos é o Santíssimo Lugar. Para os irmãos que não estão acostumados, então, com essa simbologia, você tinha lá o tabernáculo. Então, você tinha o pátio exterior. E os israelitas também eles costumavam dizer que o pátio exterior representava o livro de Provérbios, que são os livros poéticos, então, desde Jó, né? Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes. São os livros poéticos da Bíblia. Então, eles diziam que Provérbios é o livro do átrio, do pátio exterior. O livro de Eclesiastes seria o santo, e o livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, é o santíssimo lugar. É a presença de Deus. É a vida da glória do Senhor diante do trono, de onde todas as coisas saem, dali do trono de Deus. Toda a soberania, toda a glória, toda a honra, tudo parte daquele trono. Então, se isso tem algum fundo de verdade, sim, a gente pode olhar isso com uma certa reticência em alguns pontos. Com relação ao átrio, o santo, o santíssimo, né? Quando você olha para Eclesiastes mesmo, você vê que são os eventos debaixo do sol. Não é um livro que tem doutrinas, mas é um livro que mostra as coisas relacionadas a esse mundo. E tem o seu lado, porque a nossa alma é assim também, ela está muito agarrada, muito apegada a esse mundo. O Provérbios, o livro de sabedoria. Mas isso, irmãos, não é tão relevante diante do fato de que, de fato, nós estamos aqui diante de um lugar muito alto. O livro de Cantares de Salomão. E lendo esse livro durante essa semana, realmente eu vi o quanto as palavras que eu encontrei, e nós podemos encontrar, quanto elas foram denúncias contra a minha própria vida. Então, revisitar esse tema é algo extremamente importante. Mas eu não creio que esse encargo surgiu a partir disso. Na verdade, nós estudamos nas casas o livro Supremo Propósito. E uma das lições, o capítulo 23, na verdade, acho que são 29 capítulos, mas a lição número 23, ela falou muito alto ao coração de muitos irmãos. Porque o título dela era o amor na medida certa. Ou amor no seu devido lugar. Porque muitas vezes os nossos amores estão desordenados mesmo. Os nossos amores, eles precisam ser colocados no seu devido lugar e nos vermos no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. Como esse livro mostra para nós esse enlace matrimonial, essas palavras de carinho, essa afetuosidade de um para com o outro. Nos nossos relacionamentos, como irmãos, como amigos, como casais, como filhos de Deus, como é a nossa afetuosidade. Então, irmãos, a gente vê algo extremamente profundo aqui dentro desta relação. E sem dúvida nenhuma, né, se nós podemos ver Cristo de Gênesis a Apocalipse, aqui nós vemos algo extremamente profundo dentro desse entendimento. E é verdade, Cristo está de Gênesis a Apocalipse, desde no princípio, até quando ele voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja, a sua amada. E no livro, então,
O Supremo Propósito, de Verne Fronk, ele coloca ali 3 versículos. Esses versículos, irmãos, já foram estudados por outros irmãos. O irmão Watmani mesmo, ele tem um livro chamado O Cântico dos Cânticos. E ele aborda ele aborda esse livro. Esse livro que ele escreveu está relacionado a falar justamente do livro de Cântico dos Cânticos. E ele traz alguns pontos extremamente preciosos dentro do entendimento que ele teve. Agora, nós vemos Cristo de maneira profunda aqui, assim como vemos de Gênesis e Apocalipse. Agora, se os irmãos pudessem eleger, vou colocar aqui dessa maneira, ainda que todo o tema, todo o assunto, todo o foco, toda a direção do Espírito Santo na Bíblia, nos 66 livros, é apresentar uma pessoa, sua vida, sua obra, ainda que isso seja para nós o mais importante e o fundamental, e não precisaríamos de mais nada, mas se você pudesse colocar um segundo tema na Bíblia, ou um terceiro tema, um quarto tema, qual você colocaria? O que você diria, irmãos, a respeito da palavra de Deus? Como ela impacta o seu coração? Eu acho, irmãos, eu creio que nós podemos falar alguns assuntos. Primeiro, a graça de Deus sendo manifestada ao homem, apesar do pecado. Uma aliança da parte de Deus totalmente inquebrável. Uma reconciliação que Ele quis e desejou fazer. Porque se você olhar, irmãos, se você olhar do seu lado, você precisa considerar que é um milagre essa pessoa que está do seu lado estar aqui. Assim como você mesmo, eu mesmo. É um milagre, irmãos. É um milagre. Estávamos perdidos. Não havia esperança para nós, irmãos. Caídos. Fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Qual que era a possibilidade desse irmão estar do seu lado? É um milagre, irmãos. O milagre da reconciliação. Quando o homem pecou, o Senhor já tinha preparado uma roupa para ele. Uma roupa manchada de sangue. O sacrifício já estava feito. Bastava você receber e ser perdoado de todos os seus pecados. Nenhuma condenação mais. Deus olharia para você e não veria mais nenhum pecado. Como se você nunca tivesse pecado. Então eu creio que esse tema, ele avança pela palavra de Deus. Deus desejando buscar o homem. Deus desejando buscar você e amar você. E você amá-lo de todo o seu coração. Entregar a sua vida para Ele. Nada mais ter importância para você, senão a vida dele. Os irmãos ouviram ou cantaram o Cântico 92 que nós cantamos agora anteriormente. Meu amor, meu primeiro amor, Jesus. Vocês ouviram? Vocês viram de fato, irmãos? Se alguma frase ali eu tive que realmente não cantar, porque eu falei, Senhor, isso não é verdade. Senhor, eu preciso que isso seja verdade. Não tem nada nesse mundo mais importante que o Senhor. Irmãos, isso é verdade mesmo? Amém. Então, irmãos, eu creio que se pegássemos aí o segundo, terceiro, quarto tema, né? E aí a gente pode colocar aí um avanço na fé, um avanço na carreira cristã, um progresso de vida, santificação, sermos mais parecidos à imagem do Senhor. Tudo isso, creio que nós podemos acrescentar. Agora, muitas vezes nós estamos desfocados. Fomos comprados com alto preço do sangue de Cristo. Fomos revestidos com a vida de Deus. Deus colocou o seu Espírito Santo em nós e nós estamos muitas vezes desfocados, perdendo a centralidade devidas a Cristo, o nosso amado. Deixa eu ler o texto. De repente vai fazer um pouco mais de sentido para os irmãos. Olha o versículo 16. Porque o que eu pretendo fazer, capítulo 2, verso 16. O que eu pretendo, irmãos, colocar aqui para os irmãos
é que o nosso amor precisa aumentar mais e mais. Os irmãos se lembram do texto que nós lemos inicialmente, de Filipenses? Para que o vosso amor aumente mais e mais. E aqui você tem um nível do amor, você tem o estágio do amor. Ele diz assim no verso 16, eu vou ler só a primeira parte. O meu amado é meu e eu sou dele. Essa é a primeira parte. O segundo texto, capítulo 6. Veja agora aqui uma pequena variação dentro desse versículo que nós acabamos de ler. Ele diz assim no versículo 3: Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Agora, capítulo 7, o versículo 10, ele diz assim: Eu sou do meu amado. Então você vê aqui uma progressão. Você vê aqui um avanço na carreira da noiva, da sulamita, que começa com um amor um pouco voltada e centrada para ela mesma. Vou falar um pouco sobre isso, mas antes, se você parasse para pensar, irmãos, quais são essas sujidades que têm ocorrido na sua vida e têm te impedido de avançar? Quais são? Quais são, irmãos, os lixos do mundo? Eu vou colocar aqui uma expressão, mas é para os irmãos entenderem, igreja. É só para os irmãos entenderem, porque a igreja do Senhor é pura, imaculada, está sendo preparada, uma noiva adornada para esse grande casamento. Né? Mas eu vou colocar assim para os irmãos entenderem. Qual seria então, se você pegar no aspecto geral, o grande problema da igreja dos nossos dias de hoje? E aí eu vou usar uma expressão que eu usei no início, discernimento espiritual. Porque muitas vezes nós estamos como essa noiva no começo, muito focada para ela mesma. E a gente não tem discernimento espiritual. A gente não consegue observar o tudo como um todo. A gente não consegue dar um passo atrás e analisar, não para julgar, irmãos. É para julgar a nós mesmos. Não é para julgar os outros irmãos, é para nos julgar a nós mesmos. Então a gente precisa ter essa percepção do alto, essa maturidade para que a gente olhe para todas as coisas e observe, Senhor, corrija o que precisa ser corrigido. A semana passada, o irmão Germano de Goiânia esteve aqui conosco, ele falou sobre provações. O título da mensagem dele era Provados para ser aprovados. Então, irmãos, se nós formos reprovados, não é pior do que não haver provação? Posso repetir para os irmãos. Não é pior você ser reprovado do que não ter provação? Porque se tem provação, é sinal que você é um amado de Deus. Se tem provação, é sinal que Deus quer limpar os galhos podres da tua autossuficiência. Para que quando os ventos batam, todos esses galhos vão para o chão. Então, essas provações, elas precisam encontrar um lugar no nosso coração. Como disse o apóstolo, ele disse assim: se sois provados, bem-aventurados sois. Ou serem provados e receberem tudo com muita alegria. Mas esses paradoxos, irmãos, eles não combinam no nosso contexto de mundo, de igreja no sentido geral. Não combinam. Porque hoje o que importa é que eu seja feliz. Hoje o que importa é a minha satisfação. E eu acho que o mundanismo, o secularismo, os entretenimentos, o esfriamento espiritual, tudo isso vem competindo para que o nosso coração fique imaculado e barreiras sejam levantadas diante do trono de Deus. Na semana passada, estávamos falando aqui no encerramento da reunião com os irmãos, porque se levantou um debate recentemente agora. E o debate foi o seguinte: é certo mudar o horário de culto por causa da Copa do Mundo? Não. Né? Nossa, muito bem. sem voltas, né? Curto e reto, né? Mas, irmãos, essa pergunta, ela não está bem formulada. A pergunta é: o que é que muda a sua agenda? O que altera a sua agenda? Você tem um compromisso com o Senhor, você tem um compromisso com
com a glória de Deus, com os irmãos, com a vida de comunidade, o que altera a sua agenda? O que é mais importante para você? Há um trono, irmãos. O que muda a sua relação diante deste trono? E por isso, muitas vezes, a falta de poder espiritual no nosso meio. No meio dos irmãos como um todo. Por quê? Porque estamos desconectados com a cabeça que é Cristo. E aí um outro problema. E aí, então, é o tema disso que nós estamos falando. O amor fica desajustado. O amor não fica ajustado. Ele deixa de ser o meu melhor amor, o meu primeiro amor. Essa foi a denúncia do Espírito Santo contra a igreja de Éfeso, em Apocalipse, no capítulo 2. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Porque antes de Jesus, você não tinha nenhum amor. Você tinha sentimento, você tinha emoção. Você dizia assim, eu não amo mais, então vou divorciar, vou abandonar, vou deixar, não quero mais saber. Não amo mais, né? Mas o amor mesmo dura para sempre. O amor é eterno. O amor não busca seus interesses. O amor não se ufana, não se soberbece. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor tudo suporta. O amor jamais acaba. Então, era um tipo de amor que era diferente do amor bíblico. O amor bíblico é esse. Então, esse amor desajustado precisa ser corrigido, precisa ser focado, precisa ser aumentado. Os textos que nós lemos aqui foi um amor aumentado. Desde o capítulo 2 até o capítulo 7. Um amor que foi aumentando mais e mais. A oração de Paulo. E eu citei para os irmãos que nós vimos no livro O Supremo Propósito, né, o amor na posição correta. Ele começa, eu vou ler só um trechinho para os irmãos. Ele começa assim, o livro, dizendo assim, que o livro de Cantares, ele nos convida a colocar o amor na posição correta. Sempre gostei da história do amor do livro de Cantares. Aí está dizendo de Verne Frank. Mas somente depois de um amigo me ter dado a chave para a compreensão desse livro, é que eu fui capaz de entender a lição que estava oculta de Deus por detrás, da qual ele desejava nos ensinar. A versão inglesa da Bíblia King James deixa claro. Pega esse texto, volta aqui 3 páginas atrás, ou 2, capítulo 2, 4. Capítulo 2, verso 4. Olha que interessante. Uma versão que ele trouxe da tradução da Vulgata Latina, desse versículo aqui. Porque a minha versão, o teu pode estar um pouquinho diferente. Diz assim, levou-me à sala do banquete. Certo? Não é esse aí que você está lendo? Leva-me, né? À sala do banquete. E o seu estandarte em mim era o amor. Mas aí o irmão ele pega a versão mais antiga, uma versão da Vulgata Latina, que diz assim, ele me conduziu ao lagar e colocou o amor no íntimo do meu ser e na sua devida posição. Então ele destaca isso. O nosso amor está desajustado. O nosso amor não está na devida posição. O nosso amor ele precisa aumentar mais e mais. E aí, irmãos, ele fala do lagar aqui, porque o lagar são as provas. O lagar são as dificuldades, são as lutas, as tribulações, as provações, né? Os irmãos se lembram em Gênesis no capítulo 22 que houve uma provação na vida de um homem chamado Abraão. Que provação? O amor dele estava desajustado, irmãos. O amor de Abraão não estava na medida certa, não estava na posição correta, né? Então Deus diz para ele assim, no 22, verso 2, toma o teu filho, o teu único filho, e diz assim, o filho a quem você ama. O que tinha acontecido? Houve algo ali entre o amor de Abraão e Deus que teve algo ali que entrou no meio, digamos assim. Teve ali um embaraço. O amor de Abraão por Deus se ofuscou. Então Deus diz assim, olha, toma o teu filho Isaque, porque foi o amor dele que nos ofuscou. Aí ele diz, a quem amas? A primeira vez que a palavra ama na Bíblia aparece, é nesse texto. Então você descobre com isso, com base nisso, que o amor
ele estava desajustado, o amor não estava na medida correta e houve um entrave para este amor. Então, o foco do amor, ele se perdeu. Na verdade, o que Deus queria não era Isaac, né? O que Deus queria era Abraão. Quem Deus queria era Abraão. Deus queria Abraão de volta, tanto que quando Deus vê que no coração de Abraão aquilo já tinha sido eliminado, que era Isaac, Deus falou, não, pode parar, já está entendido, pode deixar. E Abraão, o pai da fé, né? Ele falou, eu não vou perder Isaac. Eu sei que Deus é poderoso para ressuscitá-lo. Se é dele, e a partir dele vai vir uma herança, vai vir um novo povo, né? Vai vir uma genealogia celestial. Então, eu posso sacrificar Isaac, que Deus mandou, para que então a gente possa ter de novo esse livre relacionamento entre nós. Para que os nossos amores não venham deitar na nossa cama. Para que esses outros amores não se tornem um impedimento entre nós e o próprio Senhor. Então, irmãos, essa maturidade, esse crescimento da relação com o Senhor, ela é retratada nesse livro de Cantares. Então, por um lado, amadurecimento espiritual, mas por outro, nós precisamos sair de cena. A descentralização do eu. O eu precisa realmente desaparecer, para que fique somente o Senhor. Então, o que nós vemos nesses textos é esse progresso, esse avanço, esse crescimento. Imagina, irmãos, imagina. Cadê a Amara? Está na salinha. Imagina que hoje a gente pega a Amara, aqui ela fez um aninho, né? A Amara fez um aninho, então nós colocamos a Amara no colo. Nossa, que linda, Amara. Aí você viaja, você vai para outra cidade. Alguns irmãos já ouviram eu dar esse exemplo. Aí depois de 20 anos, você chega aqui e... Adi, cadê a Amara? Aí a Adi traz a Amara pequenininha de novo, assim. Depois de 20 anos. Pequenininha, tá aqui. Aí você vai falar, opa, tem alguma coisa errada. Sim ou não, irmãos? Nós esperávamos que agora a Amara já estivesse com 20 anos de idade, né? 21 anos de idade. E grande, né? Uma moça. E será assim para a glória de Deus, né? Então, irmãos, muitas vezes a nossa vida espiritual ela não amadurece. Continua esse bebezinho, né? Voltada e focada para si. Buscando os seus próprios interesses, suas próprias razões, sem verdadeiramente se derramar. E o amor não aumenta mais e mais. O amor não cresce mais e mais. Por isso que muitas vezes esse teste da agenda e do trono, né? Ele vem mostrar para nós assim... Essas questões do mundo, vamos ter política daqui uns dias. Irmão, tudo isso é só teste. Só teste para testar o seu coração. Né? E ver onde é que você está realmente com as suas estacas fincadas. E não precisa ser hipócrita, irmão. Pode continuar da maneira como você está. Ninguém está aqui te acusando. Mas você precisa dar esse passo atrás e discernir. Falar, Senhor, essa é a minha vida. É isso que eu amo. Então seja só sincero diante do Senhor. Mas eu disse para os irmãos que quando eu estava lendo o livro, a denúncia foi contra mim mesmo. Então, é justamente nesse ponto que eu coloco para os irmãos. Não estou falando de ninguém, é de mim mesmo. O irmão Watmani, ele no livro do Cântico dos Cânticos, ele trata 4 fases ali. E essas fases, esses estágios desse livro, ele fala o início da caminhada. O início da caminhada é quando a noiva está atraída pela doçura do noivo. Ele fala de outro estágio, é quando o eu começa a ser crucificado, né? É quando você começa a se libertar do ego. O capítulo 2, verso 16, que nós lemos, o meu amado é meu e eu sou dele. É isso. Aqui você precisa discernir o quanto de eu está envolvido na sua fala. Por quê? Chega um ponto, e deve chegar esse ponto, da vida de ascensão, como chama o Watmani, vida de ascensão, onde o foco não é mais o mundo, nem as coisas que há no mundo. Mas o seu foco começa a se alterar. Quem sabe na minha leitura eu comecei a perceber essa necessidade em mim. Gente, eu preciso mudar meu foco.
E aí o quarto ponto que o Atmani coloca no seu livro Cântico dos Cânticos é uma vida totalmente escondida em Cristo. Aí ele fala de uma vida além do véu. É o chamado para viver numa completa intimidade com o Senhor, onde você não dá passos mais, sem que emane suas decisões, tudo desse trono. E então, irmãos, esses textos, volto a repetir, falam desse avanço da carreira cristã. Né? Essa variação, esses 3 estágios, é a metáfora que fala da nossa realidade. Agora, nós precisamos avançar, crescer. Né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 21 anos, avançando, em crescimento. Então, esse estágio aqui, que vocês estão aí, capítulo 2, verso 16, é a fase inicial. Aqui há muito amor próprio ainda envolvido. É o início da história. É o início do relacionamento. Quanto tempo faz que você nasceu de novo? Quanto tempo faz que você entregou a sua vida a Jesus? Totalmente. Senhor, eu entrego a minha vida. Quando foi o dia que você chorou, desesperado, e pensando que para você não tinha jeito? E não tinha mesmo, irmãos. O único que deu um jeito na sua vida foi Jesus, na sua obra maravilhosa. Quando foi esse dia? Então, se o inimigo puder te impedir de que você dê esse passo de salvação, ele fará. Talvez tenha aqui alguém que nunca fez isso. Vou falar para você. O inimigo, o diabo, ele quer impedir que você dê esse passo. Ele não quer que você se entregue a Jesus. Não quer. Ele fará de tudo. Ou ele vai te dar coisas boas, ou ele vai te oferecer, não, transforma pedras em pães. Não, vai desfrutar, vai gozar, vai comer, beber, vai se divertir. Ele vai começar a rechear a tua conta bancária. E vai te tirar do foco. Ele vai fazer isso tranquilamente. Ele até falou para Jesus, tudo isso eu te darei se você prostrado me adorar. Então, para tirar esse foco, ele fará de tudo. Agora, se você deu esse passo, louvado seja o Senhor, entregou a sua vida a Jesus, entregou a sua vida a Ele, se prepare para as provações. Né? Mas o inimigo fará de tudo para você não crescer espiritualmente. Fará de tudo para que a sua vida de santificação seja uma mentira. A sua vida de santificação seja uma farsa. E você não avance no progresso de vida cristã. Então, aqui, o verso 16, é o início da história. Porém, nesse início, o amor ainda está muito unilateral. Então, você percebeu o excesso aqui de pronomes possessivos? O meu, amado é meu. Né? Eu sou dele. Então, há muito pronome pessoal. É o estágio do eu. Então, é o amor. Aí Deverne Fronk diz algo muito interessante. Ele fala que é o amor baseado na gratidão. Irmãos, não está errado isso. Né? Ele até cita isso. Não que isso esteja errado em si. O amor baseado na gratidão. Então ele cita o texto de 1 João, diz assim, eu amo porque ele me amou primeiro. Então é uma relação, muitas vezes, de troca. Por que você ama Jesus? Não, porque ele me amou primeiro. E amém. É uma palavra maravilhosa. Mas ele fala dessa relação de troca que há. Né? Eu estou vendo aqui alguns irmãos que participaram da reunião de quarta-feira, pelo menos onde eu estava, né? E eu fico assim, imagina a gente agora distribuir os microfones aqui e os irmãos começarem a falar um pouco disso, né? Seria maravilhoso, porque nós tivemos riquezas ali muito profundas. Mas esse nós o amamos porque ele nos amou primeiro é uma relação um pouco assim de troca, ele coloca. Ele cita também um salmo, Salmo 116, verso 1, que ele diz, eu amo o Senhor, porque ele ouve minha voz, né? Então, é salmo, é a Bíblia, é a palavra de Deus, está tudo certo. Tem o seu lugar, irmãos. Mas o que ele está chamando a atenção é que é um amor baseado na gratidão. Então, eu amo o Senhor, porque ele ouviu a minha voz. Ah, Senhor, obrigado por responder minha oração. Então eu te amo. Irmãos, e quando ele não te ouvir? Eu falo para você assim, nem é quando ele te disser não. Porque ainda ele te disse não, mas é quando ele ficar em silêncio. Imagina? Então, aí esse estágio de amadurecimento, né? Estágio de avanço
desse amor. Esse amor, resultado da gratidão, de favores recebidos, né? Ele sempre contém em si um pouquinho, uma dosezinha do egoísmo, do eu. Sempre contém uma dosezinha assim. Por isso, esse avanço. Irmãos, já pararam para pensar nas nossas músicas? Quando nós cantamos? Eu sei que eu já falei isso em outras vezes. Mas hoje, para mim, é música que Deus é o centro, é Ele, Tu és, está cada vez mais ficando de fora. Então, eu gostaria de ressaltar esse ponto, ainda que rapidamente, para nós começarmos a discernir um pouco mais do que é que nós estamos cantando. Um irmão do passado, Agostinho, ele disse assim: se quer saber o que nós cremos, vem ouvir o que nós cantamos. Quantas vezes são as nossas músicas mesmo, recheadas de eu quero, meu Senhor, eu tenho recebido, né? Abençoa a minha casa, eu preciso do Senhor, ajuda-me, Senhor, né? Faz um milagre em mim. E aí, essas músicas estão recheadas. Quem é que está no trono sentado, irmãos? Deus. Quando a gente canta, né? Quem está sentado no trono do seu coração? Agora, irmãos, é claro, irmãos, existe aquela música que você canta na sua casa, adorando ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele te fez, em gratidão, em louvor, em sabedoria, você está ali diante dEle. Há músicas, há cânticos, às vezes, em termos de reunião, os irmãos pegam um violão, cantam uma música. Agora, eu estou falando daquela música de adoração, do culto. Hoje à noite nós teremos um culto aqui, mais uma vez, na mesa do Senhor, não é? Qual é o tipo de música que nós cantamos? É eu? Preciso? Eu quero? Irmãos, essas músicas de adoração, elas precisam ser o resultado da sua devoção. Onde você, durante toda a semana, muitas vezes de joelhos, se derramando diante do Senhor, você chega aqui e o seu vaso quebra. Você derrama diante dele. Você explode diante de Deus. E não é para receber, é para dar para Ele. Sem um porquê. Sem uma razão. Simplesmente pelo que Ele é. Pela sua vida. Irmãos, nós precisamos ter discernimento espiritual. Luz do alto. Para compreendermos qual é o tipo de igreja que Deus vai vir buscar. Quando Ele vier nos buscar. Então, irmãos, muitas vezes o culto não tem vida porque não tem vida no nosso culto. Muitas vezes é isso. O vaso não está cheio. Nós não estamos transbordando. Eu não estou falando de situações difíceis, complicadas, que os irmãos estão podem pensar. Eu falo de uma vida ordinária diante de Deus. Situações extraordinárias, né? Todas as lutas e provas que nós temos passado. Ó, irmãos, o Senhor nos ajuda. Nos ajudou até aqui. E a coisa mais grave que alguém pode fazer contra você, ouça isso, a coisa mais grave que alguém pode fazer contra você, humanamente falando, é tirar a sua vida. O que para nós é uma glória. Estaremos para sempre diante do Senhor. Não é? Para sempre diante do Senhor. Mas isso não será depois da morte. Já começou, irmãos. Quando você nasceu de novo, você entrou na presença de Deus. O véu que separava, você não canta, a gente não canta, já não separa mais. Só para te adorar e fazer o teu nome grande. Então, irmãos, a adoração ela não pode se transformar num serviço de autoajuda. Onde o meu coração fica super feliz e eu preciso de novo daquilo, como uma droga que precisa ser recolocada para que eu então fique bem. Não, irmãos, adoração é um encontro com o Rei. É um derramar de vida, de devoção, de amor, de gratidão. Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele não é o periférico, Ele é o centro. Ele é o foco, Ele é o tudo. E essa evolução ela vai saindo, então, do eu para o Ele. E aí, o versículo capítulo 6, verso 3, veja comigo. Mais uma vez, eu sou do meu amado. Perceba aí, depois os irmãos façam uma comparação. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Aqui é uma redição. Mudança de prioridade já está em processo. Aqui é uma caminhada, um avanço na carreira. Ainda há um pouco de possessividade. Perceba, irmãos.
Ainda há possessividade, mas já há avanço, já há uma caminhada, já há uma outra fase, né? Embora a ênfase tenha mudado, ainda tem um pouco de dar e receber aí envolvido. Mas inverteu a ordem. Agora, primeiro é ele, o meu amado. Perdão, irmãos. Eu sou do meu amado. Eu sou dele. Eu pertenço a ele. Notem isso. E eu falei para os irmãos da música, dos nossos cânticos, né, o que nós cantamos, e as nossas orações aqui, com base nisso que a gente pode tirar aqui. Qual é a resposta de que Deus está me ouvindo? Ah, Deus me respondeu a oração, irmão. Deu certo. Foi uma benção. Né? Às vezes a gente pergunta de alguém que está muito doente, né? Falei, como é que está a pessoa? Nossa, agora só Deus mesmo. A gente fala, nossa, coitado. Mas é a hora que nós devíamos te dar glória, né? Agora só Deus mesmo? Essa é a maneira mais adequada. Como que ele está? Não, agora está na mão de Deus. Eu falo, nossa, judiação. Não, judiação não, irmãos. Né? Agora é o melhor momento para onde alguém pode estar. E a gente não percebe alguns detalhes. Mas a nossa oração, ela não é profunda quando tem resposta. A nossa oração é profunda quando Deus é a resposta. Tem um exemplo, eu sei que a maioria dos irmãos conhecem, né, de uma história real, é claro, dos morávios. Os morávios eram um grupo de cristãos que fugiram por conta de perseguição religiosa. Eles fugiram. Então, um outro irmão, chamado Conde de Zinzendorf, ele recebeu esses irmãos em sua propriedade, bem resumidamente. E é interessante que o Conde de Zinzendorf ele ficou sabendo que existia um grupo de escravos que eles precisavam ouvir o evangelho. E foi alguém que trouxe essa notícia lá para eles, né? E então, 2 jovens que estavam ali ouvindo, eles falaram assim, nós queremos ir lá pregar para eles. Mas não tinha como pregar para eles. Somente os escravos viviam com os escravos. Então eles resolveram se doar como escravos. Não, então a gente vai ser escravos. E eles foram. Tem algumas versões do desdobramento dessa história, de como ela se concluiu. Mas, o que é lindo foi a maneira quando eles estavam saindo, estavam lá no porto, no cais, e aqueles jovens lá no meio de uma multidão em cima do navio, dando tchau, eles sabiam que nunca mais voltariam para a sua casa, para o seu povo, para o seu grupo. E aqueles 2 jovens estavam lá. Tchau, nunca mais veremos vocês. Não é assim? A história é assim, né? Aí eles gritaram lá do navio. Para que o cordeiro que foi imolado receba toda a glória. Tchau. Porque a gente às vezes não quer ser a resposta das nossas orações. É mais fácil eu orar para que algo aconteça. E muitas vezes tratando Deus de mágico. Deus é mágico. Deus, abençoa, faz, campo missionário, tal. Né? E eu não vejo que muitas vezes do meu lado precisa de um campo missionário. Às vezes, irmão, você não vê que do teu lado o teu irmão que está precisando que o amor dele aumente mais e mais. Numa reunião de oração, a gente não cita o irmão que está do nosso lado, cita o irmão que a gente nem conhece, não tem relação. Agora, aqui, começando por aqui. Porque se não começar aqui, jamais nós teremos pessoas que vão sair para pregar. Começa aqui. Né? Irmãos, para que nós sejamos a resposta da oração, mas que ainda talvez uma outra camada de tudo isso, a maior glória é quando Deus está presente nas orações. A presença dele é real. Por quê? Porque eu posso até fazer a oração correta, mas se a presença dele não for real, ou se as reuniões de oração não for um culto, ou se a minha intimidade com o Senhor, fechando a porta do teu quarto, entra no teu quarto, teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Como que ele me recompensará? Ele vai me dar muito dinheiro. Como que ele te recompensará? A presença dele está ali, irmãos. A recompensa é a presença dele. Então, qual é a profundidade das orações? É isso. É para que a presença dele seja real nas nossas reuniões. Onde a resposta passa a ser algo secundário, terciário, sei lá. Mas a presença dele, prioridade. E
um estudioso, quero colocar ainda um ponto sobre a oração, sobre comportamentos. Ele disse sobre qual é quando você sabe que há uma profunda intimidade entre duas pessoas. Qual é o tipo de atitude de duas pessoas juntas? Qual é a atitude delas? Então, alguém pode dizer, e é verdade, elas conversam, elas riem juntas, né? Seja você com uma irmã, ou com um irmão, ou com um amigo, né? Um irmão, alguém que você está discipulando. Qual é algo que mostre, demonstre que você tem uma relação profunda com ela? Né? Um casal. Então, eles conversam juntos, eles contam experiências do passado, né? Do dia, como aconteceu. Né? Eles contam segredos. Ah, meu amor, sabe que no passado aconteceu tal coisa? Ela ri. Ela fala, nossa, jamais imaginei de você. Pois é. Né? Tem coisa que eu vou contando aos poucos que é para não perder, né, a pessoa. Então vai devagar. Né? Então, tudo isto revela uma intimidade. Agora, tem algo muito mais profundo que revela intimidade. Sabe o que é? É quando duas pessoas, sem celular, tá? O celular está em algum lugar aí da casa. É quando você consegue estar junto da outra pessoa, da qual você tem intimidade. E consegue não ter nenhuma palavra. Apenas a presença. Segundo esses estudos, o simples fato de estar com o outro, sabe, você não precisa falar assim, será que vai chover? Né? Nossa, mas não é fácil, né, gente? É difícil. É complicado. O irmão Mac, ele fala que os brasileiros têm o costume de falar alguma coisa, conta a história e os irmãos terminam assim, é complicado. Né? Mas nas relações, de termos essa empatia, de simplesmente estarmos juntos. E não precisa ter um recheio. Simplesmente a presença. Então, orações recheadas com a presença, com o silêncio, com a vida que preenche tudo. E essas duas espécies do capítulo 2 e do capítulo 6 são então essas duas espécies de amor. Eu vou partir para o capítulo 7. Né? Mas elas aqui possuem algo em comum. E o que tem em comum do 2,16 e do 6,3? É que ambas possuem razões. A do 7 e a última, ela não possui razão, ela não possui porquê. Por que eu amo? Eu amo porque eu amo. Eu amo porque o objeto do meu amor é maravilhoso. Estou eu colocando o meu aqui também, né? Quase inevitável, né, irmãos? Mas vocês viram o capítulo 7, verso 10? Eu sou do meu amado. É isso. Eu sou do meu amado. Né? E a ordem aqui está perfeita, irmãos. É o estágio da maturidade espiritual, do pleno pertencimento. Difere da gratidão, do motivos. Então, essa expressão aqui é manifestada na glória da pessoa de Deus. Então, nós saímos do estágio do eu, fomos para o estágio do eu mais ele, e agora nós estamos no estágio do só ele. Só ele importa. Então, é um amor que não busca os seus interesses. Então, culmina no só ele. É a consumação, é a entrega. É um amor baseado na excelência do outro. Sabe? E essa evolução da comunhão é um amor de uma profunda admiração. Lembra de Maria? Lucas capítulo 10, João capítulo 11, João capítulo 12. Nas 3 aparições, Maria estava aos pés. E aqui, essa expressão, eu sou do meu amado, né, não é possessivo mais. Aqui é um viver para satisfazer o amado. É um viver para se dar com alegria ao outro. Agora, o Tozer, Deverne Frank cita o Tozer na lição número 23, e o Tozer coloca um ponto ali, um tópico muito interessante, que ele diz assim, esse perfeito amor é o perfeito amor que pode ser comparado ao amor de uma mãe
por um filho excepcional. O amor de uma mãe por um filho excepcional. E qual é o tipo do amor de uma mãe por um filho excepcional? Porque para muitos há um fardo ali, mas para a mãe há um amor. Independente do que ele pode dar para ela. É um amor, se é digno ou indigno, é um amor de uma mãe por esse filho. É um amor que ama e se apega de maneira inexplicável. Não tem explicação. E esse é o nível de amor mais elevado, um amor que vai além das razões. Ele diz assim, é o amor que não busca porquês, não busca razões. Apenas sussurra, ele diz. Ele sussurra, eu amo porque eu amo. E assim, meus irmãos, cada um de nós, cada membro do corpo de Cristo, deve pertencer ao mesmo fundamento, um amor baseado no nada, na própria vida dele, no próprio ser de Deus. Assim como ele nutre esse amor, não por você especificamente, e é claro que isso é uma verdade, mas pela sua noiva, sua igreja coletiva, seu povo reunido, que transborda em louvor, em adoração, em um amor totalmente despido de qualquer interesse, de qualquer busca por alguma resposta. E agora, para concluir, eu quero falar que esse amor ele tem uma outra camada ainda. E nós vemos aqui nesse livro. Se você pegar o último versículo desse livro, você vai descobrir uma última camada desse amor. É um amor que vive numa, digamos, uma ansiedade, uma santa ansiedade. E o que diz o último versículo? Só essa parte. Vem depressa, amado meu. Podemos adorar ao Senhor? Louvar ao Senhor com cânticos? Lucas. Podemos? Lucas, eu até tinha sugerido um cântico, mas fica à vontade se você pensou em outro cântico. Então, vem depressa, amado meu. Aqui você tem esse desdobramento desse amor. Essa maturidade crescendo de amor. É um amor que tem expectativa para que esse Senhor volte. Olha que figura maravilhosa do Maranata, da volta de Cristo que nós dizemos tantas vezes e ansiamos tantas vezes, venha o amado meu. Até o cântico que nós cantamos, venha o amado meu. Não tardes, amado meu. Que expressão, irmão, maravilhosa que precisa ser tão real para nós. Irmãos, só mais um minutinho, eu já estou terminando. Esse amor que ele evolui e cresce e avança a ponto de viver numa santa ansiedade pela volta do Senhor. Expectativa por ele. Assim vive a igreja de Deus. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve ali o capítulo 11, falando para os irmãos e falando sobre a mesa do Senhor, ele diz ali, vocês vão anunciar, quando vocês estão partindo o pão, vocês vão anunciar a morte do Senhor, até que ele venha. Entende? Então, é isso que nós fazemos semanalmente. Partimos o pão, adoramos a Jesus, tudo dele, tudo para ele, né? Uma noiva madura, plenamente apaixonada, não olha mais para si, para os seus interesses, para os seus problemas, nem para as bênçãos que pode receber, porque a presença dele, a vida dele é a própria bênção. Então, a volta dele passa a ser algo que para nós se torna prioridade em tudo. Em tudo, irmãos. Esse anúncio da volta do Senhor. Então, por isso que o livro de Cantares aqui termina com esse desejo. Essa oração, vem depressa, amado meu. Termina com isso. Termina assim. Então, começou com um problema, algo desordenado, caminhou para a solução, a necessidade de observarmos o amor na posição, na medida correta, e a esperança da volta do Senhor. A esperança do Maranata se concluir, se concretizar. E o livro, capítulo 23, ele termina assim. Deus quer nos conduzir ao lagar. Meu Deus. E ele explica que o lagar é o lugar de sofrimento. Deus quer te conduzir ali, nesse lagar, nesse lugar de sofrimento.
de provação. Não para te destruir, não. Mas para que o nosso amor seja prensado. Porque o lagar é o lugar de prensa. É o lugar de esmagamento. Para que o teu amor seja purificado e colocado no lugar certo, ele diz. Ele diz ainda, a jornada da noiva, né? Desde o capítulo 1 até o 8 aqui que nós vimos, é uma jornada de amadurecimento. Se você ler depois, com esses olhos, vai fazer muito sentido. É uma jornada de amadurecimento, uma cirurgia no teu coração, para descentralizar o teu eu, para centralizar somente a Cristo. Aleluia, irmãos. E por isso a oração, então, de Paulo, para que o vosso amor aumente mais e mais. Tem Isaac para você colocar no altar? Coloca, irmãos. Coloca. Coloca no altar. Porque o amor que não é testado, não é comprovado. Coloca, porque o amor é aquilo que o amor faz, disse alguém. É um amor em ação, uma prática em ação. Então que o Senhor nos ajude, para a glória de Deus, a compreendermos essa profunda necessidade de sermos muito mais do que cantantes, mas adoradores, que adoram ao Senhor. E Ele possa encontrar em nós todas as suas ânsias, todos os seus desejos, e tendo como retorno o nosso amor incondicional por Ele e pela vida dele, em nome de Jesus. Amém. Amém.